No passado, muitas crianças consideradas tímidas, retraídas, na verdade apresentavam um transtorno. Em 1908, a palavra autismo foi usada pela primeira vez por um psiquiatra suíço para descrever um grupo de sintomas que, de fato, se relaciona à esquizofrenia. Só em 1943, um psiquiatra austríaco descreveu casos de crianças que tinham uma característica em comum: isolamento. A partir daí foram várias pesquisas. O autismo compromete as habilidades de comunicação e de interação social e ainda guarda muitas perguntas sem respostas. Para entender melhor como deve ser a educação de crianças com este transtorno, eu te convido para ficar com a gente. Está no ar o Educa Ação. As minhas convidadas de hoje são Roberta Caminha, psicóloga, trabalha com desenvolvimento infantil, mais especificamente com autismo, Adriana Fernandes, fonoaudióloga, e Juliana Silva, professora, mãe de gêmeos com autismo. Muito bem-vindas ao programa. As mulheres grávidas geralmente fazem uma série de exames, por exemplo, exame para ver se a criança tem possibilidade de ter síndrome de Down. No caso do autismo, isso não é possível. Infelizmente ainda não existe nenhum exame específico que diga se uma criança vai ou não ter autismo, né? Hoje em dia o diagnóstico, na verdade, é feito através da observação de um grupo de comportamentos, né? Então, mas assim, em termos de exames, não existe ainda nada específico, até porque ainda não se sabe qual é a causa do autismo, né? Exatamente. Ainda não tem gene definido, né? Por isso que o exame genético ainda não traz nenhum retorno tão pontual para o autismo. Numa multicausalidade com um componente genético, mas ainda a interrogação ainda é muito grande com relação ao autismo. Mas alguns especialistas dizem que há 50% de chances do autismo ser herdado. Também isso confere mais fatores externos, como vocês disseram. Que fatores externos seriam esses? Mãe com mais de 30 anos, né? Algumas vacinas achavam que algumas vacinas, mas não tem nada a ver. Isso é uma discussão que não está confirmada. Mas uma coisa que, em relação ao diagnóstico, eu acho que é muito importante para toda a família saber o que aconteceu comigo. Quanto mais precoce for o diagnóstico, mais importante para o tratamento e para o desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, aos 2 anos de idade, meus filhos não falavam. Isso já era uma coisa para o pai, a mãe, já ficar mais atento para esse desenvolvimento da criança, que, assim, teoricamente, já é meio irregular, né? Normalmente uma criança de 2 anos já sabe falar algumas palavrinhas e tal. Então, levar no neurologista, até os 3 anos, alguns médicos apontam que começar as terapias, começar todo o tratamento, quanto mais precoce, né, melhor no desenvolvimento da criança para frente. Né? Eu acho que isso é importante. Apesar de não ter o diagnóstico pelo exame, mas pela observação, você pode melhorar muito os sintomas. A dificuldade, na verdade, do diagnóstico, né, envolve algumas questões. Porque, por exemplo, as pessoas ficam sempre muito presas na fala, né? A criança não falou e aí sim é um sinal de alerta. Só que já existem precursores da linguagem, que a gente chama, que já seriam indicadores de possível risco de autismo, né? Que a criança não aponta, a criança não tem uma atenção compartilhada. O que é atenção compartilhada? Eu meio que chamar a sua atenção para alguma coisa através do olhar, né? Então aquela criança que está vendo o avião, ela olha para você, olha para o avião, ela olha para você, ela está chamando você para compartilhar alguma coisa, né? E a criança autista não faz isso, ou faz de uma forma muito pobre, né? Uma qualidade ruim, né? Então esses são indicadores que seriam precursores da fala, que viriam antes da fala, né? Só que acaba que muitas vezes o que chama a atenção é quando a criança chega na idade que deveria estar falando e não está falando, né? Mas se você consegue identificar esses sinais antes, muito cedo, às vezes com 1 ano, já atendi criança de 1 ano, criança de 1 ano e meio, né? Aí você tem um prognóstico completamente diferente, né? Você consegue muitas vezes reverter esse quadro, né? Coisas que minhas crianças faziam quando eram bebês, pequenas, e que eu não sabia que tinha relação, hoje eu sei que tem. Por exemplo, brincar com os brinquedos enfileirados, pegar o carrinho, os dois faziam isso. Eles saíam enfileirando os brinquedinhos, os carrinhos, tudo que tinha direito. Ou então pegar brinquedos e sair rodando, adorava ver brinquedo rodando. O Eduardo, ele andava na ponta dos pés, quer dizer, hoje eu sei que tem alguma relação, não encarava nos olhos, né, não encarava o olhar.
Quer dizer, o profissional, o especialista, né, no caso nosso foi o neurologista, né, o primeiro que avaliou, foi fundamental nisso, porque eu não tinha consciência de que isso podia ter alguma relação, então para mim aquilo ali era normal. E a gente conversa muito também que a importância do pediatra ter essas informações sobre o autismo. Do pediatra, que é a primeira pessoa, é o primeiro profissional a acompanhar essa criança desde recém-nato, ele ter as informações do autismo, porque se ele com olhar clínico, com informações envolvido, ele já consegue detectar esses pequenos sinais, ele é o primeiro a despertar na família a necessidade de correr com o tratamento, da intervenção ser tão precoce a ponto de reverter o quadro, disso mudar de história. Então, há casos que vocês, no consultório de vocês, percebem que o pediatra lá não conseguiu detectar? Muitos. É isso que vocês estão dizendo? Muitos. E aconteceu comigo. Na verdade, meus filhos tinham 2 pediatras. Nenhum dos 2 vinham nenhuma normalidade, porque eles não têm, eles se comportam normalmente. Meus filhos não têm. Às vezes fica naquela de, cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu tempo. Nisso você está perdendo tempo, na verdade. Precisa de mais informação, né? E eles não têm esse movimento repetitivo, eles não se isolam, eles não têm nada disso. Eles são hiperativos, que é outra coisa também relacionada ao autismo que eu não sabia, né? E a questão da fala, eles não se comunicavam, agora eles estão começando a se comunicar, mas não se comunicavam oralmente. Então, nenhum dos 2 pediatras tinham visto nada demais, né? Coisa de idade e tal. Uns 3 anos é que eu fui levar para um primeiro se trata do autismo, na verdade, a gente chama o espectro autista, né? Isso, então, isso tem que eu uma ia gama falar. de comportamentos diferentes. E não é muito uma questão de ter ou não ter. Eu acho que vai muito mais pela qualidade. Isso. Então, você dizer que o autista não olha, não, ele olha, mas às vezes é um olhar mais empobrecido, um olhar que não dura tanto tempo, né? Ele aponta, não aponta. Então, não é muito ter ou não ter, e sim a qualidade. E que às vezes isso, os pediatras vão numa de, deixa rolar, vamos esperar mais, cada criança tem seu tempo, né? O que eu digo sempre para os pais é assim, se sentiu a mãe, sentiu aquela angústia, na dúvida, procura logo uma intervenção, porque mal não vai fazer, né? Então, e essa coisa que você falou do espectro, né? Porque até mudou o nome do transtorno há poucos anos. Você vê o Messi, que é um jogador de futebol, ótimo jogador, quer dizer, ele tem que estar ligado nas jogadas, no que está acontecendo ali. Ele disse que ele tem um grau de autismo. Então, quer dizer, você tem várias manifestações aí dentro desse transtorno que a gente chama de autismo. Agora, é importante dizer assim, não tem cura, não é isso? Não tem medicamento. Muito importante a gente esclarecer isso. Mas, como a Juliana falou, quanto mais cedo detectado, mais são as chances de haver um desenvolvimento da criança. Cura. Isso, a gente não tem consegue cura, ainda ver, né? Ainda não tem a causa definida, isso está em estudo, né? As pesquisas estão evoluindo, a gente vai chegar lá. Não tem a cura, até por conta de não ter uma causa específica, né? Sim. Mas a gente tem os sintomas estão claros, né? A gente tem as características deles muito claras. Então, é nisso que a gente pode atacar. É exatamente aí que a gente pode entrar com intervenção e, como a Roberta disse, nunca vai fazer mal à criança, né? Se ela, caso chegue pequenininha pra gente, a gente começa a intervenção e o diagnóstico, que era uma suspeita, suma, no máximo ela foi mais estimulada, estimulada de uma maneira adequada. Outra coisa, vocês observam, por exemplo, que o autismo atinge 4 a 5 vezes mais meninos do que meninas? Vocês observam isso no consultório de vocês? Muito. A porcentagem de meninos é muito maior. Como é que deve ser a educação de uma criança com autismo? Assim, em linhas gerais. Em termos de fonoaudiologia em si, né, da parte de comunicação, a gente tem que pensar em muitas coisas no autismo, né? Então, eles podem apresentar desde o atraso da linguagem, que é a gente observar comparativamente a criança no desenvolvimento padrão, no desenvolvimento cronológico, e ver que ele ainda não apresentou aqueles marcos. Assim como um desvio de comunicação, que não é o atraso, mas é um desvio. Por quê? Porque ele tem características específicas e diferentes que não aparecem, não surgem na criança de desenvolvimento típico. Um exemplo disso são as ecolalias, né? O que são ecolalias? As ecolalias podem ser tardias ou imediatas, são aquelas repetições de pedaços de palavras ou pedaços de frases que a criança faz. Pode ser um recorte de desenho, pode ser um recorte de uma fala que ela ouviu. Como trabalhar essa criança nesse caso? Pois a gente
conversa muito porque tem vários tipos de abordagem no tratamento da criança com autismo, né? Então, e elas são bem antagonistas até. Então, dependendo da abordagem que a criança esteja inserida em tratamento, essas ecolalias vão ser tratadas de uma maneira e na outra abordagem elas vão ser tratadas de outra. Né? Então, assim, eu acho que assim, independente da abordagem até que se fale, eu acho que o mais importante é que seja uma equipe multidisciplinar, que a gente chama, né? Tem o envolvimento de uma fonoaudióloga, de uma psicóloga, de um terapeuta ocupacional, uma parceria com a escola. Então é muito importante que todo mundo esteja alinhado, né? E principalmente com a família, né? Para que você possa ter um trabalho completo, né? Que você possa abordar todas as áreas da vida da criança, né? Uma coisa importante, que foi a primeira coisa que a neurologista me disse, que o autista aprende aquilo que lhe dá interesse. Então, você primeiro tem que descobrir qual é o foco de interesse da criança. Se ela gosta do Toy Story, você vai fazer várias atividades diferentes ou proporcionar coisas que ele possa aprender, conceitos que ele possa aprender, envolvendo os bonequinhos, né, interagindo e tal. Você tem que descobrir o foco de interesse dele, porque eles aprendem normalmente mais facilmente do que eles se interessam. Outra coisa importantíssima é a repetição. Você tem que ser muito paciente, porque vai falar milhões de vezes a mesma coisa e ainda assim vai ter que continuar repetindo, não só falando, apresentando atividades de formas diferentes, né? Apresentar aquele mesmo conteúdo aquele mesmo conteúdo, né, brincando com um joguinho de xadrez com um alfabeto, ou não sei, tampinha de garrafa com alfabeto, enfim, você tentando fazer conceitos diferentes em várias atividades diferentes, né? Isso é muito bom porque existem várias formas de aprender. Então a gente tem que pensar em várias formas de ensinar, né? Não só a criança com autismo, como qualquer criança, enfim. Mas é isso, essas várias tentativas, a apresentação do mesmo conceito em vários contextos, traz ela vai pegar para aprender. Então, a gente que se esforce, né, em afetar essa criança de maneira que ela absorva esse conteúdo. Até porque não tem um padrão único de comportamento. Não. Então, você não pode dizer, olha, funciona isso e faz isso que vai dar certo. Não existe protocolo. Você vai experimentando, por exemplo, meus filhos adoram tecnologia. Eles são viciadinhos mesmo. Se deixar, eles ficam o dia todo. Eu que tomo, eles ficam lá, vão lá na porta onde eu boto no quartinho. Isso otimizou muito a aprendizagem deles. Né? O Fernando é um pouquinho mais adiantado que o Eduardo, então já sabe alfabeto, já está começando a fazer continha, já sabe algumas palavrinhas. E o Eduardo, ele vai, mas ele tem um tempo diferente. Isso eu, como mãe de gêmeos, percebo, mas eu acho que todo pai e toda mãe também tem que entender isso. E cada criança tem seu ritmo mesmo, e você tem que respeitar isso. Sim. E quando você falou no interesse, quer dizer, a gente só aprende pelo interesse, a gente vê isso muito em crianças que não têm o transtorno do autismo. Verdade. Isso. Vou pedir... Mas no autismo isso é mais forte. Vou pedir licença a vocês para fazer uma pausa. Agora a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí não.